Olá, sejam muito bem-vindas à aula 3 ou à última aula do nosso projeto Caderno Namorados Escrevendo a Nossa História. Nessa aula, então, nós vamos fazer a caixinha para entregar o caderno para o cliente. E para fazer essa caixinha, a gente precisa de 2 folhas impressas. Eu imprimi em papel 180 gramas, pode ser 240, como vocês acharem melhor. E simplesmente a gente vai recortar e vincar aonde tenha os picotes. Só isso. Vamos lá? Para fazer os vincos, a gente usa a régua, pode usar a parte de trás do estilete, pode usar uma pinça de ponta fina, pode usar o agulhão, pode usar um extrator de grampos, uma vincadeira, o que vocês tiverem à disposição. Para montar, é só passar cola do lado, embaixo e em cima. A gente pode usar um adesivinho ou fazer um lacre, ou quando estiver pronto eu vou dar outra sugestão. Vamos passar cola então. A única coisa que tem que cuidar é isso, é um para baixo e um para cima, só isso. Colar nas marcações. Tá pronta a caixa. Super rápida, não precisa colocar em silhuete, não precisa colocar... Aqui, como é fundo, é bom colar. Espera secar um pouquinho. E aqui em cima, lembra aquela tagzinha que a gente fez para colocar o ímã? A gente pode usar também como um lacre. Como aqui tem desenho e aqui não tem, eu vou colocar essa partezinha aqui para trás, vou colocar essa partezinha aqui, vou dobrar e vou colar. Pronto, já tenho mais um lacre e mais uma caixinha diferente. Para fazer a lapela, caso vocês prefiram entregar num saquinho, né? Até porque vai estar decorado. Tem o arquivo de corte da silhuete, como também tem o arquivo de corte com as linhas. Tá? Então é simples, só pegar e cortar. Outro arquivo que faz parte da terceira parte do projeto
são os adesivos. Quem tiver a plotter de recorte vai receber o arquivo, vai imprimir e vai recortar, tranquilo. Quem não tem, e é uma preocupação que eu sempre tenho, estou disponibilizando também esta folhinha, este arquivo, com a linha, para a pessoa pegar a sua tesourinha e recortar. Como eu faço para entregar isso para o meu cliente? Vocês podem pegar um saquinho, colocar as pecinhas dentro e... Lembra daquela tagzinha que a gente fez para colocar os marcadores imantados? A gente pode dobrar e usar ele também como uma lapelinha. Se o saquinho for maior ou se o saquinho não tiver... Várias opções para a gente entregar os adesivinhos para o nosso cliente. Vai dar um pouquinho de trabalho recortar com a tesoura? Vai, mas essa parte aqui vocês podem tirar, recortar só esses pedacinhos aqui, tá? É uma sugestão também para quem não tem máquina de recorte, mas quer o adesivinho. Eu imprimi em papel adesivo, esse aqui é um offset, poderia ser impresso também num papel gloss ou no papel mate adesivo. E temos essas opções para decorar o nosso caderno. Agora nós vamos fazer a capa. Vamos fechar a capa e vamos colocar elástico. Para fazer a capa do nosso caderno, eu gosto muito de colocar elástico quando é álbum, porque ele vai aumentar de tamanho, né? Vai ficar algumas coisas soltas, fotos, lembrancinhas, enfim. Então eu gosto de colocar o elástico. Só que o elástico, com o passar do tempo, ele começa a perder a sua elasticidade, igual a nossa pele. Isso é só um detalhe. Então, uma maneira de colocar elástico quando a peça vai durar por mais tempo é o elástico removível, tá? A gente pode colocar o ilhós, colocar o elástico removível, e se ele ficar ruim, a gente troca sem estragar a peça. Nesse aqui, eu pensei em fazer uma coisa diferente. Lógico que eu tinha que querer inventar uma moda, né? Então, vamos lá. Esse aqui eu prendi, também é uma opção, mas nesse eu quero fazer diferente. Qual a ideia deste projeto? Ser diferente, fazer uma coisa diferente e ensinar alguma coisa diferente. Então, vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos colocar um elástico na capa, que ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Como que eu vou prender esse elástico aqui? Muito simples. Eu vou colocar 2 ilhós. Mas você não disse que dava para tirar o elástico caso desse algum problema? Sim. Nós vamos colocar o elástico, nós vamos colocar o ilhós, nós vamos passar o elástico para dentro. E esse elástico vai ser preso aqui. Como? Vamos lá? Primeira coisa que a gente vai fazer, lembrando que aqui a gente tem um bolso, essa parte aqui vai ser colocado o aerô ou espiral, então o meu elástico vai ficar aqui. Eu preciso de uma margem para prender o meu elástico depois. Então, eu usei o tamanho máximo da minha crop. Gente, não se preocupem com a medida, façam como vocês acharem melhor. O ideal é que tenha pelo menos um dedo de espaçamento aqui, tá? Não se preocupem com medidas, façam como vocês acharem melhor, com o equipamento que vocês tiverem, se quiser marcar com a régua, como vocês acharem melhor. Eu preciso que tenha no mínimo um dedo aqui, que eu vou prender o meu elástico depois em um pedaço de papel que eu vou colocar aqui. Ele vai ficar tipo um bolso e o elástico vai ser preso aqui, tá? Esse é o mesmo papel, olhando assim vai parecer que não tem nada, mas vai ter um bolso preso aqui e preso aqui pelo aerô, que a gente vai colocar o aerô nesta parte. Vocês já vão entender. Então, eu vou deixar aqui 2 dedos. Ó, usei o espaço total da minha crop para deixar bem para dentro o meu elástico. Não tem medida correta, é como vocês quiserem. Vou fazer um furo aqui. E vou fazer um furo ao lado para deixar um espacinho.
tá? Eu vou colocar o meu ilhós agora. Isso aqui vai ser um detalhe na capa. Quem não tiver a crop, pode usar aquele outro aplicador, pode usar o balancinho. E como eu falei, isso é um detalhe. Quem não tiver também não tem problema. Já está com a marcação A2, para ficar aquele acabamento bem bonitinho. E agora eu vou fechar o meu ilhós. Isso mesmo, eu vou fechar o ilhós sem o elástico. Tá? Acabamento bonitinho. Agora, eu vou passar o meu elástico. Nessa hora eu gosto de usar o agulhão, que aí eu seguro ele. Vou dar a volta. Se eu quiser colocar um passante, esses passantes são lá da Diana. Agora é o momento. E agora eu vou passar aqui. Eu deixei bem pouco elástico para ficar bem preso, porque esse elástico aqui de brilho, ele tende a perder a elasticidade antes. Como que eu vou fazer agora com esses dois pedaços horrorosos que estão aqui atrapalhando o meu lindo projeto? Nós vamos prender ele nessa peça que nós vamos colocar aqui em cima. Nós vamos fazer um tipo de um bolsinho para esconder essa peça e segurar o elástico nessa peça. Isso é papel, isso tende a rasgar. Então, nós vamos usar dois. Esse papel tem 200 gramas, eu vou usar dois. Eu vou colar ele. Se quiser usar papelão, se quiser usar outro acabamento, pode, mas esse aqui já vai segurar. O ideal é deixar a cola secar bastante, tá? Esse papel vai ser colado aqui. Aqui não precisa, porque a gente vai colocar o aerô, ele vai segurar. Mas aqui ele tem que ser bem colado. Como que eu vou prender isso aqui para que eu possa mexer depois? Usando um brad, uma bailarina, tá? Ou um brad com um detalhezinho. Esse é o que eu vou usar, tá? Vou prender aqui e atrás ele vai segurar o meu elástico. Então, vamos deixar o elástico bem arrumadinho, para não ficar torto. Bem retinho. Aqui e aqui eu vou segurar. Se quiser botar um pinguinho de cola para segurar, nós vamos prender o brad nesta pecinha aqui, tá? Vou ver primeiro aonde eu fiz os meus furos, para fazer o mesmo. Eu vou fazer um furo só e vou usar o menorzinho. Deixa eu marcar. Conferindo aqui. Aqui eu vou colocar o meu detalhe. Tem alguns brads, gente, que são bem pequenininhos. Isso aqui eu comprei há muitos anos. São bem pequenininhos. É só um detalhe. Mas aqui, como é dourado, eu resolvi colocar esse bem chamativo. E agora, eu vou segurar aqui. Com a ajuda do agulhão, eu vou fazer um furinho.
e vou colocar o braidzinho. É um trabalhinho bem minucioso, tá? Mas vai ficar bem escondidinho. E tem a facilidade, né, de poder trocar o elástico a hora que o cliente quiser. Abre as perninhas. Tira esse. E agora a gente passa a cola aqui e segura bem firme aqui. Ó. O elástico fica preso aqui. Aqui tem que passar bastante cola e tem que segurar bem, tá? Aqui não tem necessidade de passar cola, mas se quiser, porque vai ser colocado o aerô. Se quiser colocar um grampinho para ficar segurando, sempre é bom colocar um papel para não amassar. E aí, me conta, já tinham visto isso? Agora a gente vai fazer o fechamento deste projeto usando um aerô maior do que o necessário, porque vai aumentar com a quantidade de fotos. E para fechar, nós vamos usar a D-Sync. Primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual o tamanho do aerô que eu vou precisar no meu projeto. Então, unindo todas as folhas, se quiser colocar junto os adesivos, os bloquinhos, a gente mede. Minha encadernadora é passo 2 por 1, 3/4 não dá, 7/8 não dá, até daria, porém a gente vai colocar fotos, então no mínimo o de 1 polegada, tá? Ou até mesmo 1/8, tá bom? Para fazer o fechamento deste caderno, então, eu escolhi a D-Sync, porque uma grande quantidade de pessoas pediu o pulo do gato de como fazer um fechamento sem amassar o aerô na D-Sync. Então, vamos lá. A D-Sync ela é muito fácil de trabalhar, até porque aqui no meio ela tem a marcação de centro, então sempre você vai conseguir alinhar bem direitinho. Como é um caderno grande, eu vou usar os 12 furos. A gente pega um pedacinho de papel, um pedaço de papel do tamanho do nosso miolo, marca o centro, eu vou marcar aqui para vocês verem. E nós vamos alinhar, puxando a reguinha para o lado, aonde tem a seta com o centro. Alinhei, agora eu coloco a minha reguinha no lugar. Essa régua, ela é danada de mudar de posição, então eu sempre coloco um pedaço de fita crepe, para não estragar a parte de baixo, para todas as minhas folhas terem a mesma furação. Gente, um cuidado que precisa ter com a D-Sync, que pode ser até ridículo, mas faz uma diferença muito grande, e aí eu também vou dar uma dica. Quando a gente faz a furação, normalmente fica algum resquício de papel ali dentro. E aí a gente coloca a folha, ela não entra até o final e fura torto. Então, a gente pega um pedacinho de papelão, uma régua, qualquer coisa, limpa. E a minha dica é a seguinte: alinhou o papel, furou, fez o primeiro furo, ficou direitinho? Ótimo.
Agora, eu vou colocar este papel como um guia. Eu vou prender ele aqui e eu vou marcar até onde as folhas têm que entrar, todas as folhas. Então, furei, vou prender essas folhas aqui. Vou pegar uma outra folha qualquer, do tamanho do meu miolo. Vou colocar até o fundo e aqui eu vou fazer uma marcação. Por que que eu tô fazendo isso? Para eu saber que todas as minhas folhas têm que estar nessa marcação, para não correr o risco de perder miolo. Já aconteceu, ó. Já aconteceu e eu não gostaria que acontecesse com mais ninguém. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa com as folhas de trás. A minha última folha vai ser o meu bolso. O meu bolso tem exatamente a mesma medida da minha folha, então eu não preciso alterar a minha régua. O pezinho fica sempre aqui e a cabeça fica sempre lá. Fazendo essa furação deste jeito, sempre vai dar tudo certo. Deixa eu virar aqui. Não adianta querer furar tudo junto ou um monte de folha junto. Você só corre o risco de estragar a tua máquina. Aí a gente coloca no aerô aqui ao lado. O miolo que vocês vão receber, eu imprimi em folha 180 gramas para poder escrever com canetinha, com giz, com hidrocor, colar fotos, sem ter problemas. Então, não adianta querer furar muita folha junto, que não vai dar certo. Para fazer a capa e a contracapa, a gente precisa mexer na régua. O meio vai continuar sendo o meio. Então, vamos lá. Eu prendi a minha régua. Eu agora vou soltar a minha régua. Eu vou manter o meu gabarito. Vou abrir um pouquinho a minha régua e vou medir. Ele tem que ficar mais ou menos do mesmo lado, né? A mesma medida dos dois lados. E agora sim eu posso prender a minha régua. Eu gosto muito de trabalhar com o gabarito para não ter problemas. Coloquei. Aqui eu tô vendo que tem meio centímetro, aqui também tem meio centímetro, tá bem direitinho. Agora eu vou fazer a furação da capa. Capa sempre virada para cima. Coloco aqui. Contracapa. Lembra que a gente falou que tem o bolso aqui que vai ser preso no aerô? Então, a contracapa para cima. A parte da contracapa para baixo. E agora,
é o momento de fazer o fechamento na desync. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma borracha e aqui eu tenho uma borracha. Nessa parte aqui, eu tenho que encostar o meu aerô. Primeiro, a gente tem que ajustar aqui, ó. Eu tô com o aerô de 1/8. Então, um e 1/8. Já aumentou o meu espaço para eu colocar o meu aerô aqui dentro. Essa parte aqui tem que encostar naquela parede e essa parte aqui tem que encostar naquela parede. Aqui, ó, eu achei que ficou solto. Eu vou passar uma cola, tá? Nesse cantinho aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Assim. Assim eu consigo. Ó. A parte de cima e a parte de baixo do aerô tem que encostar nessa parede. E não adianta querer fazer fechamento em uma única vez, porque pode amassar. Quando a gente aperta, ele se desloca, principalmente porque esse aerô é grande e por enquanto eu tenho poucas coisas aqui dentro. Então, eu vou colocar, encostar em cima e embaixo, apertar, ajeitar de novo. Se quiser colocar pro outro lado, lembrando que tem que encostar em cima e embaixo. Ó, ele tá ficando redondinho. Gente, isso é uma máquina caseira. Não adianta querer trabalhar com ela como se ela fosse industrial. Ela não é industrial. Atende às nossas necessidades, mas a gente tem que atender às necessidades dela. Olha só. Quem é que disse que não faz redondinho? É só saber fazer. Ó, bem fechadinho, bem redondinho, bem bonitinho. Vou fechar mais um pouquinho que eu tô achando aqui ainda muito alto. Que essa máquina não é uma máquina que eu uso toda hora. Então, a coitadinha fica triste. Eu vou puxar aqui. Agora sim ela vai fechar. Bem fechadinho.